bom dia. Daremos continuidade hoje, nessa manhã, a mais um estudo acerca da graça. Nós temos já alguns domingos meditado através do livro de Jerry Bridges, Graça que Transforma, e esse assunto que é tão importante para a edificação de nossas vidas. Hoje veremos a suficiência da graça, sobre então a suficiência da graça. O texto básico do nosso estudo de hoje se encontra em 2 Coríntios, capítulos 12, versículos 7 a 9. 2 Coríntios 12, 7 a 9. E para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que não me exalte. Por causa disso, 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Então ele me disse: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Amém. Senhor, mais uma vez nós nos colocamos dependentes, ó Pai do Senhor, e carecemos do Teu agir, carecemos da ação do Teu Santo Espírito para compreendermos a Tua Palavra, para podermos meditar e crescermos em conhecimento, em intimidade contigo, Senhor. Dai-nos, ó Senhor, essa bênção tão maravilhosa, que é esse alimento mais precioso até do que o pão físico, que certamente é a Tua Palavra. Senhor, se conosco, em nome de Jesus Cristo. Amém. A vida cotidiana não é fácil, não é verdade? Nós temos vivido, vivenciado esse momento tão complicado de pandemia, onde temos sido limitados em várias áreas da nossa vida, temos vivido um novo normal, como tem sido mencionado, e uma realidade que realmente tem tumultuado muito os nossos dias. E nós não estamos realmente ilesos, nós não estamos imunes aos efeitos da maldição do pecado. Realmente Deus fez tudo bom, mas o pecado trouxe consequências. A morte, doenças, tudo isso são consequências realmente do pecado. Então, câncer, Alzheimer e tantas outras coisas, traumas, aquecimento global, tudo nós temos vivenciado, é um reflexo realmente do pecado. E os crentes não estão imunes ao sofrimento, e às vezes parece até que nós sofremos um pouco mais do que os demais. E nós realmente, assim como o sol vem sobre maus e bons, a chuva sobre maus e bons, também as tempestades vêm sobre nossas vidas também. Nós passamos por diversas situações, mas nós vemos nos textos bíblicos, na palavra do Senhor, aquilo que vem nos trazer alento, sabendo que assim como a história que o nosso Senhor Jesus conta no final do seu Sermão do Monte, sobre as 2 casas, que ali ambas vêm as adversidades, ali a tempestade sobre as 2, mas uma vem a ruína, ali desaba, e a outra não. E a base era tudo, o fundamento era tudo. E o nosso fundamento é essencial para que nós não estejamos ruindo, estejamos vendo nossas vidas realmente indo abaixo, todos os nossos alicerces se demonstrando ineficazes. Nós temos que fundamentar a nossa vida cristã para que estejamos firmes em toda situação. E Paulo ele pega e vem nos alertar para isso, que realmente ele tinha seus problemas na sua época, tinha as adversidades ali como cristão. Então, 2 Coríntios 6, versículo 4 até o versículo 4 e o 5. Pelo contrário, em tudo, recomendando-nos a nós mesmos como ministros de Deus,
na muita paciência, nas aflições, nas privações, nas angústias, nos açoites, nas prisões, nos tumultos, nos trabalhos, nas vigílias, nos jejuns, na pureza, no saber, na longanimidade, na bondade, no Espírito Santo, no amor não fingido. E aí ele vai. Mas ele fala realmente em tudo, em meio às privações, às angústias, às aflições. Ele menciona que passava por todas essas situações. Nenhum cristão está imune, realmente ileso de passar por tais situações. Aqui ele menciona o chamado espinacar em 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 7, como mencionei. E é muito famoso, né? E nós não sabemos do que se tratava. Alguns falam que talvez seria um problema na vista, outros mencionam que provavelmente era um líder da sinagoga judaica que perseguia a Paulo. Então tem várias suposições, mas não importa o que era, mas importa em percebermos que aquilo que Satanás havia colocado para desanimar a Paulo, para afastá-lo, para tirar o vigor, em meio a toda aquela situação, Deus deu capacidade, a sua graça ali, para que Paulo tomasse aquilo como algo que fortalecesse. Aquilo que era para destruir, para desanimar, veio então a ser um motivo de bênção, de graça. Então, o objetivo divino nessas aflições que nós passamos, né, Deus permite, continua, assim como na vida de Paulo, no caso de Paulo, foi para não se ficar cheio de si, ensoberbecido com a grandeza das revelações que ele havia recebido, segundo Coríntios 12, versículo 7. Então Paulo, o Senhor ali revelou várias coisas para ele teve experiências formidáveis, maravilhosas, e o Senhor pega e fala, olha, eu permiti que acontecesse isso com você, que esse espinho viesse sobre sua vida, para que servisse para você se colocar no devido lugar, sabendo que você não é grande, não é autossuficiente, mas que realmente você é frágil. E nós precisamos de passar por certas situações para nos vermos realmente nossas limitações, nossas fraquezas, nossas fragilidades. Nós agora estamos convivendo nesse momento onde um vírus, algo que nem vemos, né? É algo que aos nossos olhos, sem um microscópio adequado, nós nem enxergamos, não tem possibilidade, mas é alguma coisa real que tem afetado várias vidas, que tem, lamentavelmente, ceifado várias vidas, mas que tem afetado todo mundo. E um mundo que corria atrás aí de riquezas, de honras, e achavam que era o poder político, militar. De repente, um simples vírus virou o mundo de cabeça para baixo. Afetou toda a economia, totalmente a estrutura, as várias estruturas no mundo. E realmente isso é para colocar o homem no devido lugar. Nós temos que pensar nisso. Deus permite. O homem que parece que está querendo construir outra Babel, se colocando como Deus, colocando ali, afrontando ao Senhor, Deus permite algumas situações para destruir essas Babéis que têm tentado se enaltecer perante a majestade do Deus Todo-Poderoso. O homem que tem falado, não, o velho Deus morreu, Deus não existe, Deus é uma criação da mente, da necessidade do homem, quando nós estamos quase ultrapassando esse momento, um momento de progresso científico, filosófico, Deus vai se deixar de lado. E isso há séculos tem sido falado, mas nós vemos a nossa carência, a nossa necessidade do Todo-Poderoso ainda. Assistência divina. A declaração de Paulo, a minha graça te basta, ele pega e
e fala: olha, quando eu peguei, eu me coloquei na presença do Senhor, eu pedi ao Senhor: Senhor, tira esse espinho. Isso tem me atormentado, tem me trazido realmente muito uma dor, algo que tem me agredido mesmo, Senhor. E o Senhor pega e fala: a minha graça te abasta. A graça também é assistência divina dada a nós pelo Espírito Santo. O Espírito Santo que nos concede esse favor, a graça que é esse dom imerecido da parte de Deus, mas ela ainda é mais do que só isso, né? Então, nós temos esse favor imerecido do Senhor, e em meio a todo esse favor, nós vemos o Espírito Santo nos acudindo, nos fortalecendo, nos amparando, nos capacitando, nos fortalecendo, nos dando conhecimento, entendimento acerca da palavra do Senhor, nos abrindo, despertando os olhos, para quando estamos angustiados, nós realmente olhamos para as Sagradas Escrituras e nos vem a palavra de consolo, de amparo, e temos visto a manifestação realmente tão graciosa, dia após dia, do nosso Senhor Deus. O poder, então, de Deus que nos capacita para fazer algo realmente frutífero, vem do Espírito Santo do Senhor. Dizer que Deus, mediante o Espírito, nos fortalece é o mesmo que a sua graça que nos assiste e nos capacita. Então, o Espírito Santo que nos capacita, que nos assiste continuamente, é essa demonstração dessa graça. Nós não fomos só salvos, mas nós fomos salvos e a cada dia nós temos sido amparados, nós temos sido realmente sustentados. Nós não só nascemos do alto, nós não só nascemos do Espírito Santo, da ação graciosa, salvífica de Cristo Jesus. Mas uma vez que fomos salvos, fomos separados, o Senhor nos tem equipado, o Senhor tem nos fortalecido, o Senhor tem estado conosco, presente em nossas vidas. Ele não só nos colocou nesse mundo físico e nos deu uma nova vida espiritual, mas Ele nos conduz, Ele nos sustenta, Ele nos concede tudo e em todo tempo. O nosso Deus, esse Deus providente, esse Deus que é maravilhoso. A graça é tanto um favor não merecido quanto a capacitação divina para sermos e vivermos adequadamente como cristãos. Então, não só esse favor imerecido, mas essa capacitação e essa vida adequada, essa possibilidade de vivenciarmos tudo aquilo que o Senhor tem reservado para as nossas vidas. O espinho na carne, como já tinha mencionado, foi utilizado então, como o próprio Paulo fala, para que não se ensoberbecesse, e para não ficasse cheio de si, se gabando e achando: nossa, como eu sou superior, ou achando que tinha um mérito pessoal, o mérito próprio, suas obras, mas ele, à medida que aquele espinho realmente o quebrantava, ele se colocava mais dependente, mais necessitado do amparo do Senhor. E como nós temos isso? Quando tudo está bem, quando tudo está nos momentos mais tranquilos, nós buscamos menos a Deus. Mas quando a situação complica, quando estamos passando por adversidades, nós vemos realmente a nossa firmeza na fé. Infelizmente acontece muito isso. Até as reuniões de oração, geralmente, os irmãos que começam a ficar mais assíduos, alguns irmãos, quando passam por certas situações, quando precisam, necessitam de algo do Senhor, às vezes estão ali firmes mesmo. Senhor, eu estou precisando de um emprego e eu preciso, Senhor, desse emprego. Aí Deus dá um emprego. Aí as pessoas somem da reunião de oração, somem da igreja, e quase que a gente precisa de pedir para o Senhor: Senhor, tira o emprego dele de novo. Nós somos muito complicados, mas Deus é gracioso. E Ele nos desperta,
ele vai nos conduzindo à maturidade através de diversas circunstâncias que ele permite. Paulo reconheceu que no final das contas o seu espinho na carne, então, veio a ser alguma coisa favorável. O espinho na carne que tinha um propósito claro para destruição, para desanimá-lo, serviu então para que ele não se ensoberbecesse, não ficasse todo cheio de si, achando que ele fazia, deixava de fazer, que não precisava de nada e de ninguém. Mas não era assim de forma alguma. 1 Coríntios 15:10, mas pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça que me foi concedida não se tornou vã. Antes trabalhei muito mais do que todos eles, todavia não eu, mas a graça de Deus comigo. Sim. Ele vai crescendo, ele vai amadurecendo. Não eu, mas a graça de Deus em mim. A graça de Deus em mim. Tanto sei estar humilhado como também ser honrado, de tudo em todas as circunstâncias. Já tenho experiência tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Tudo posso naquele que me fortalece. Então, Paulo vai se conscientizando realmente que não era nada senão pelo favor de Cristo. Que em tudo, em todo tempo, em toda circunstância, o Senhor é quem lhe amparava, o Senhor é quem lhe fortalecia, o Senhor era o seu Deus ali presente. Tiago 4,6, antes ele dá maior graça pelo que diz: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Será que nós temos sido humildes? Temos entendido, compreendido que tudo que temos, tudo que somos, vem das bondosas e poderosas mãos do nosso Deus? Ou temos achado que conseguimos, eu adquiri isso pela minha força? Não. Pão de cada dia, tudo que somos, tudo que temos. A nossa mente, a nossa vida, tudo. Nós viemos nus a esse mundo e nus sairemos desse mundo. O Senhor o deu. O Senhor o deu. Tudo. A nossa própria vida é um dom de Deus. Temos nos lembrado disso, nos recordado continuamente disso. Nós entendemos, mas nós não praticamos muitas vezes. E o Senhor precisa nos capacitar nisso, nessa escola da graça, nessa escola onde aprendamos a confiar mais no Senhor e depender mais do Senhor. Sabendo que nós não fomos criados, nós não nos criamos, nós não somos seres autônomos, mas nós somos seres dependentes do Criador. Nós não fomos criados para sermos distantes realmente do Senhor. Mas nós vemos desde o início que ali na viração do dia Deus vinha e ali se relacionava, conversava com Adão. Tinha aquele momento ali realmente de intimidade com Deus Todo-Poderoso. E por conta do pecado foi afetado. Quando o Senhor vem, Adão se esconde, mais Eva, e ali é uma consequência. O pecado tem nos afastado da comunhão perfeita com o nosso Senhor e Criador. E nós temos que realmente rogar ao Senhor: Senhor, nos ajuda a lutar contra o pecado. Senhor, nos ajuda a viver, a cada dia estarmos mais na Sua presença. Nos ajude, Senhor, a ouvir a Tua voz, a compreender a Tua voz e viver segundo a Tua palavra. É algo que dia a dia temos que lutarmos realmente. 1 Coríntios 4,11, até a presente hora sofremos fome e sede, nudez, e somos esbofeteados e não temos morada certa, e nos afadigamos trabalhando com as nossas próprias mãos. Quando somos injuriados, bendizemos. Quando perseguidos, suportamos. Quando caluniados, procuramos conciliação. Até agora temos chegado a ser considerados lixo do mundo, escória de todos. E aí, é fácil ser cristão?
com certeza não é fácil vivermos o verdadeiro cristianismo. O seguir a Cristo não é fácil. Viver verdadeiramente a palavra de Deus, viver verdadeiramente aquilo que o Senhor tem proposto para nós não é fácil. Muitos têm tentado um cristianismo mundanizado, um cristianismo que se adapte às suas vontades, que possam ali os alegrar com algumas coisas. Querem ter uma suposta espiritualidade, mas não querem deixar das coisas do mundo. Isso não, de forma alguma, é recebido, aceito pelo nosso Senhor. Temos que viver de forma firme e fiel ao que o Senhor tem nos ensinado. E essas coisas que nós passamos nos ajudam até a nos desmamar do mundo, como alguns pastores o dizem. E realmente, quando nós estamos tão agarrados a esse mundo, nós devemos nos lembrar que somos peregrinos, estamos de passagem por aqui. O orgulho da autossuficiência. Deus manteve o espinho na carne em Paulo para mostrar-lhe então a suficiência de sua graça e que a ajuda do Espírito Santo era tudo que ele precisava para fazer a vontade de Deus. Ele pede mais de uma vez e o Senhor fala: minha graça te basta. E aí Paulo fala: obrigado, Senhor, obrigado. Então, Senhor, eu vou continuar a fazer minha obrigação, sabendo que o Senhor tem me amparado. Obrigado por tudo e vou perseverar, vou continuar. E muitos de nós esperamos que, não, quando tiver tudo perfeito, quando tiver tudo bom, do jeito que eu quero, eu vou servir ao Senhor. Não. Nós devemos servir ao Senhor em todo tempo, em toda situação, em toda circunstância. Paulo, Silas, Pedro, todos os apóstolos ali, todos os cristãos na época, ali naquele primeiro século, perseguidos, aprisionados, mortos e sofrendo tantas perseguições, tantas crueldades, não deixavam de ser cristãos por isso. Mesmo no cárcere, mesmo sofrendo ali aflições diversas, continuavam a louvar, continuavam a servir, continuavam a seguir o Senhor. Sim, devemos continuar. Desejar ser autossuficiente foi o pecado ali de Adão e Eva no Jardim do Éden, quando foram levados então a desejarem ser como Deus. Então, nós poderemos ser como Deus, então nós não vamos mais precisar dele e vamos poder cuidar de nós mesmos, tomar nossa própria vontade, assumir o controle, a rédea do nosso destino, as rédeas do nosso destino. Ouvimos coisas demais nesse sentido. Mas o homem pode até fazer planos, mas o Senhor guia seus passos. Nós podemos fazer planos, mas nós devemos nos lembrar que a nossa vida, quem está no controle de todo o universo, de todas as coisas, é o Senhor. Temos que pedir sabedoria a Ele. Senhor, me dá sabedoria, me ajude a viver de forma produtiva, de forma que o honre, de forma que, Senhor, eu não perca tempo. Me ajuda a remir bem o tempo, Senhor. Me ajude. A caminhada do povo de Israel durante aqueles 40 anos é uma ilustração maravilhosa para nós nos lembrarmos realmente de que durante aqueles 40 anos ali, o Senhor continuamente os amparava, e eles viviam debaixo ali da graça, do favor de Deus, sabendo que não só de pão o homem vivia, mas de toda graça, de toda bondade, de toda palavra que procede da boca de Deus. Eles deveriam entender que não era só a comida, mas que deveriam amar também a palavra, se dedicar, honrar realmente aquela vida de integridade, aquela vida que
moralmente agradasse o Senhor. Uma vida separada, santificação, separação. E é complicado, nós vemos o Senhor pega, liberta aquele povo, o povo de Israel, depois daqueles vários anos de escravidão. E o Senhor tira aquele povo da escravidão do Egito, mas eles ainda tinham outra escravidão, a idolatria. Eles são libertos e logo começam a fazer ali os seus ídolos para adorarem. Eles ainda eram cativos, não uma prisão ali física, mas os seus corações como realmente uma fábrica de ídolos os cativava, os trazia ainda ao cativeiro do pecado. E o Senhor os queria livrar de tudo isso, não só daquele cativeiro, daquela prisão física, mas também queria que os tornasse um povo dedicado, um povo livre realmente do jugo, da contaminação do mundo, que amassem unicamente o Senhor, que servissem unicamente o Senhor, que dedicasse, que cresce no único Deus, vivo, verdadeiro, o Todo-Poderoso. Nessa época de pós-modernidade que nós vivemos, até as pessoas buscam então uma qualidade de vida, um sentir-se bem. Nós ouvimos muitas expressões, né? Tinha até um personagem de um programa humorístico que gritava, seu grito ali de guerra era: saúde é o que interessa, o resto não tem pressa, né? E tem sido um jargão popular. Muitas pessoas falam: não, saúde e paz, o resto a gente corre atrás. Sim, tem vários jargões desse estilo. E jogando então para essa autossuficiência, para que o homem, que ele consegue dar um jeito. Mas a grande questão, na verdade, é se honraremos a Deus em todo o tempo, em meio a toda circunstância ou não. Nós honraremos ao Senhor em toda circunstância? Buscaremos ao Senhor? Devemos permanecer contentes. 1 Timóteo 6:8. 1 Timóteo 6:8. Tendo sustento e com que nos vestir, estejamos contentes. Tendo sustento e com que nos vestir, estejamos contentes. Temos estado contentes naquilo que nós temos? Nós temos tido contentamento, satisfação naquilo que o Senhor nos concede? O Senhor não nos promete um banquete fabuloso todos os dias. Ele nos promete o pão de cada dia. Mas geralmente a gente vê que o Senhor dá muito mais, nos concede muito mais. Aquelas pessoas, comentei do povo quando estava ali peregrinando também durante os 40 anos, né, o povo de Israel peregrinou ali no deserto, e o Senhor concedeu o maná todos os dias aquele povo. Mas aquele povo desconfiava do Senhor, não cria no Senhor. Então o Senhor pegava e falava: olha, vocês devem colher a devida quantidade de acordo com o número de pessoas na casa. E vocês devem fazer isso durante 6 dias. Aí no sexto dia vocês podem colher uma porção dobrada para não precisarem trabalhar no 7º dia, para ir colherem isso no 7º dia. Algumas pessoas pegaram e começavam a colher mais do que era necessário, ou tentar guardar por outro dia. Não, vai que amanhã ele não manda, ou não manda o suficiente, vou guardar um pouco do alimento de hoje, que eu não vou comer, eu vou fazer uma dieta, não comer tudo e vou deixar para amanhã, para até amanhã. No outro dia aquilo estava fedendo e começava a dar bicho, aquele maná. Mas era interessante que no 6º dia eles colhiam e com aquela quantidade a mais que eles haviam colhido não estragava, não dava bicho, não fedia. O Senhor cuidava deles. O Senhor queria ensinar aquele povo a ser um povo, então, que se colocasse na dependência, que confiasse.
E como é difícil nós confiarmos na prática. Falar que confia no Senhor é fácil, mas vivenciar essa confiança, nós somos muito falhos, nós somos muito débeis, nós sempre desejamos estar no controle da situação. E quando o controle foge de nossas mãos, nós ficamos perdidos. Quão maravilhoso realmente é nós observarmos Abraão, quando o Senhor pega e fala: sai da tua parentela e vai para um lugar que eu vou te mostrar. É algo maravilhoso nós vermos realmente a fé daquele homem. E ele pegar e sair, nem sabia para onde era, não conhecia, não sabia quantos dias demoraria, não sabia de nada, mas confiou, creu no Senhor. Nós devemos confiar no Senhor, mesmo não sabendo para onde, mesmo não sabendo quanto tempo até chegar lá, mas sabendo que o Senhor tem cuidado e continuará a cuidar de nós. O Senhor tem cuidado e continuará a cuidar de nós. Deus usa cada frustração, debilidade, obstáculo, limitação, oposição para moldar o nosso caráter cristão, à semelhança do caráter de Cristo. É na fraqueza que encontramos força. Neemias 8, verso 10. Neemias 8, 10. Disse-lhes mais: ide, comei carnes gordas, tomai bebidas doces e enviai porções aos que não têm nada preparado para si, porque esse dia é consagrado ao nosso Senhor. Portanto, não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a nossa força. A alegria do Senhor é a nossa força. Coisa maravilhosa. Apropriando-se da graça de Deus. Deus é doador da graça. É Ele quem nos diz que a sua graça nos basta. Timóteo, por exemplo, ele é tímido, mas Paulo lhe oferece um remédio ali em meio às suas fragilidades, suas necessidades. Fala da graça que o capacitaria a desempenhar todas as suas obrigações. Uma graça que era concedida por Cristo. Timóteo deveria então procurar graça, já sabendo onde encontrá-la. Ela estava em Cristo Jesus. Assim como Israel deveria sair ali todas as manhãs para ir colher ali o maná, eles sabiam onde estava o maná. Eles tinham sua única obrigação era sair e irem colher. O maná, o alimento estava ali. Nós temos o pão de cada dia. O pão de cada dia é tanto difícil que o Senhor nos dá, mas nos dá também um pão espiritual, o pão do céu, o nosso Senhor Jesus, que é o alimento para as nossas almas. O Senhor, nós temos que, dia após dia, buscar estarmos na sua presença, sermos alimentados. E essa vida realmente deve ser cultivada. Esse costume deve ser cultivado. Não é fácil, as coisas boas não são fáceis de ser cultivadas. A gente tem uma facilidade para maus hábitos e cultivar determinadas coisas, mas as coisas boas são difíceis. É muito fácil ficar quieto, mas é difícil a gente ir para uma academia. É muito fácil comer comidas não saudáveis, mas comer uma comida saudável é mais complicado. E até mais difícil de fazê-la. E nós vemos então que nós devemos buscar realmente no Senhor essas mudanças, que são mudanças interiores, profundas. A graça de Deus é suficiente para todas as nossas necessidades. E há necessidade então de mudar no nosso íntimo. Se nós temos vivido e tentado viver dessa forma, que o Senhor nos dê entendimento, que não seja 40 anos da nossa vida para compreendermos que não só de pão vive o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Não seja necessário nós irmos para um deserto e passarmos por diversas situações para entendermos isso.
o Senhor tem nos dado tudo que é necessário. Tudo necessário o Senhor tem nos dado. Devemos buscar o reino de Deus. As demais coisas nos serão acrescentadas. Sim. Devemos colocar todo o fundamento. Nós conhecemos, ouvimos as pregações, estudamos, mas devemos colocar na prática. Precisamos, então, nos lembrar da providência divina todas as manhãs. Ele cuida providencialmente de nós do mesmo modo que cuidava de Israel. Ele faz de forma graciosa. O Senhor não faz chover o pão do céu nos nossos dias, mas nos dá o trabalho, nos concede saúde, nos concede outras formas em determinados momentos da nossa vida para termos o pão. Ele nos concede. Ele não deixa os seus amados famintos, necessitados. Ele providencia ali o recurso diário. Compreendamos que a dependência física do alimento, da água, é um lembrete realmente vivo da nossa dependência espiritual de Deus. Assim como nós precisamos sermos alimentados ali do pão físico e sermos saciados quando nós ficamos sedentos da água, nós devemos ficar famintos e sedentos também da palavra do Senhor. Ela é necessária, extremamente necessária também. A nossa dependência pode não ser óbvia, mas é tão real e forte quanto precisamos esperar por uma chuva de maná do céu. Ou confiamos em Deus e conhecemos, através da experiência, a sua graça, ou confiamos em nós mesmos e nos rebelamos contra a vontade e a graça de Deus. Nós devemos conseguir entender, compreender que tudo é graça do Senhor. Que vivemos, somos sustentados pela graça de Deus todos os dias. Um bom dia, que o Senhor continue a abençoá-los, a ampará-los, a sustentá-los, que o Senhor, em todo o tempo, nos ajude a compreender e a viver cada vez mais fundamentados nessa graça. Que não seja só teoria, mas a graça seja vivida na prática, seja percebida. Todo tempo é graça, em todo tempo nós temos vivido. Mas se nós percebamos, nós acordemos, nós percebamos na nossa realidade que Deus tem cuidado de tudo. E que certamente não será agora, ou ou em outro momento, que não cuidará, que não nos sustentará, que não estará presente ao nosso lado. Um grande abraço a todos, fiquem com Deus e até a próxima oportunidade. Até lá. Tchau, tchau.